Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos então à palavra que Deus tem para nós nessa noite. Às vezes é difícil pregar o Evangelho hoje em dia, porque o Evangelho é pregado na televisão em muitos canais, não é verdade? A pessoa liga lá, fala que eu te escuto, não fala que eu ouço, sei lá o quê. Tem tudo, pregação dia e noite, 24 horas por dia. Tem na televisão, no rádio. Rádios então estão lotadas de programas evangélicos, né? Tem muita palavra, só não se converte quem não quer. Agora a gente pretende aqui fazer alguma coisa diferente, ir um pouquinho mais profundo na palavra, resgatar o que é realmente a autoridade do Espírito Santo na palavra de Deus, porque a mesmice vocês ouvem no dia a dia. Aqui temos uma chance de apregoar situações um pouco mais profundas e mais reais, porque a realidade do reino de Deus, ela é insondável, ela é profunda, né? Que Jesus então tenha misericórdia e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre três guerras fundamentais na vida de todos nós, três guerras que fazem parte da nossa vida como cristãos. Então hoje eu vou falar mais para cristãos. Não importa a placa de igreja, porque não é isso que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar um povo que o ame, lavado no seu sangue, né? Que viva a vida espiritual, batizado, que entenda as coisas de cima, que são as coisas invisíveis mais reais, e não placas e denominações e nada disso. Amém? Mas é isso, eu escrevi isso antes de ontem, eu ia pregar outra coisa. Eu ia pregar um assunto que foi pregado pelo pastor Olavo na década de 80, chamado Filho Morto e Filho Vivo, que é a parábola não, aconteceu lá no reino de Salomão, em 1 Reis capítulo 3, quando Salomão teve que julgar duas mulheres, uma que o filho vivo, outra o filho estava morto. Mas isso a gente vai deixar para outro dia, porque Deus falou, não, você vai pregar isso aqui, que eu vou trazer hoje, que é pelo Espírito. Então eu quero ser fiel ao que eu vou trazer para vocês, que fale a palavra agora, em nome de Jesus. Mas falar isso, irmãos, que todo cristão ele tem que guerrear, não adianta. Quem está fora da guerra, pode pedir para Deus levar, porque não tem fundamento. A vida espiritual é guerra. Vocês sabem que até a vinda de Jesus, quem mandava eram a lei e os profetas, está lá em Lucas, capítulo 16, que bênção, Aldo, conosco, com sua família, que lindos, olha aí, paz querido, que bênção, olha seu filhinho, né? Eu lembro, ele era pequenininho, lembra? Nossa, quando cresceu, ele era pequenininho, não? Fantástico, que bom, amém, boa noite, irmãos. Lucas 16, verso 16, a lei e os profetas duraram até João. Então até João o que havia? Lei e profetas. Desde então é anunciado o reino de Deus, é Jesus falando, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Os homens querem entrar no reino de Deus, empregando força, empregando suas crenças, empregando suas doutrinas, seus pareceres, esforçando-se, mas muitas vezes não pregando o reino de Deus, como ele deve ser pregado. Então, pode ver, até João Batista, até Jesus, não estava estabelecido o reino de Deus. Ninguém sabia como é que era o reino de Deus. Interessante, né? Todo um Velho Testamento aconteceu, uma lei foi dada, o povo seguiu, o povo não seguiu, o povo desobedeceu, foi para lá, foi para cá, cativo, não cativo, no final, restauraram o templo de Salomão, foi destruído, de repente, Jesus vem e fala, agora é chegado o reino de Deus, porque antes não tinha. É chegado em Cristo. Sem Cristo não há reino de Deus. Importante. Jesus veio trazer o reino. Perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou assim, estou aqui convosco, não me tem desconhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. A expressa imagem de Deus é Jesus.
Então até a vinda dele ninguém sabia como era o Pai. O Pai foi manifestado, foi manifesto, foi revelado em Jesus Cristo, o Pai. Mas o reino de Deus veio junto, porque Jesus é o reino, a expressão do reino, não é? E lá em Lucas capítulo 17, olha só que está claro aqui, o reino de Deus, verso 20, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, chegaram para Jesus e falaram: escuta Jesus, o que interessa é o seguinte, quando é que vai vir o reino de Deus? Chegaram os fariseus para Jesus, aí Jesus respondeu-lhes, verso 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está em nossa vida. Agora existe um caminho para estabelecê-lo dentro de você, sobre você, no mundo e nos ares. São as 3 guerras que nós vamos ver agora. As 3 guerras para estabelecer o reino de Deus. Aliás, todo reino se estabelece com guerras. Pode ver. Os portugueses vieram para o Brasil, começaram a explorar o Brasil, aí chegaram os holandeses lá, queriam tomar o norte lá, expulsaram os holandeses, teve guerra. Vieram os franceses ali na região de Pernambuco, expulsaram os franceses. Vieram os ingleses, expulsaram os ingleses. E assim vai, todo reino se estabelece com guerra. Pode ver, a França só existe por causa da Guerra dos 100 Dias, por causa de Joana d'Arc, guerra. Se não fosse a guerra, a Inglaterra hoje era dona de toda aquela região da Europa. Aliás, a Inglaterra estabeleceu com guerra as suas colônias. Todos os países estabelecem com guerra e se mantêm com guerra. Os reinos se estabelecem e se mantêm com guerra. Por isso que vocês veem essas guerras e rumores de guerras no mundo. O coreaninho do norte lá é um perigo. O Rocketman, como diz o Trump, agora vai ficar junto, não vai, vão encontrar, não vai? Guerras. Porque ninguém quer perder a sua soberania. Pois para estabelecer o reino de Deus na sua vida é preciso uma guerra constante. E a primeira guerra que nós vamos falar é sobre a guerra para estabelecer o reino no teu interior. Existe guerra. Lá em Romanos, capítulo 17, abra lá. Diga glória a Jesus. Hoje não tem muito mistério, hoje é palavra. Eu fico feliz que eu tenho pessoas que depois me falam, me escrevem, dizendo que usam a nossa palavra para pregar por aí. Eu acho bom. Você usa isso, irmão? Todo dia. Pode usar. Entra no meu vídeo, no vídeo YouTube, entra no Facebook, como vocês quiserem, pode pregar, pode pegar. Eu não sou egoísta, não cobro para pregar o Evangelho, né? Romanos, capítulo 17. Gente, estou ficando louco. 7. Romanos 7. Vocês estão bem atentos. Muito bem, foi pelo Espírito. Olha só que lindo, é Romanos 7, lógico. Olha aqui, Paulo falando a partir do verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, diz Paulo, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Verso 19, Paulo falando, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia ou batalha contra a lei do meu entendimento. Guerra. Existe então uma lei nos meus membros que batalha contra o meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Conclusão
Guerra é necessária para você vencer o pecado dentro de você. Não tem jeito. Não tem jeito. O mal que não quero, esse faço. E o bem que eu quero, que eu sei que racionalmente é bom, não consigo fazer. Não tem jeito de fugir dessa guerra, irmãos. Se você quiser estabelecer o reino de Deus no seu interior, você precisa de vencer o pecado. Primeira guerra contra o pecado. Ah, mas pastor, eu já me converti. Quando você se converte, você vê o reino de Deus. Está lá em João, capítulo 3. Quando você se converte, aceita Jesus, na noite que você aceitou Jesus, você viu o reino. O reino começa a entrar na tua vida, mas ele não se estabeleceu. Olha aqui, João 3, Jesus fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus, que não gosta de ficar com rodeios, gosta de ir direto ao assunto, Jesus já chegou e falou: olha, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, você vê o reino. É o que está escrito aqui. Você nasceu de novo, você vê o reino de Deus, mas não entrou no reino ainda. Mas o reino também não entrou em você ainda. É preciso guerra contra o pecado. Guerra contra o pecado. Não é? Por quê? Porque Paulo usa uma figura interessante. Volta para Romanos capítulo 7. Olha que figura interessante que Paulo usa aqui. Vejo nos meus membros, verso 23, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele fala, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele usa uma figura de uma situação de lei da época de Roma, do Império Romano, que era o seguinte: quando uma pessoa era pega num assassinato em flagrante, e ela era culpada desse assassinato indevido, ela não era condenada por corte, por tribunal, não. Ela era amarrada junto ao corpo que ela matou. Então, o corpo morto, do homem morto por aquele cidadão, no caso, uma pessoa morta, era amarrado fortemente, mão com mão, braço com braço, perna com perna, né, tórax com tórax, com o morto. Então ficava o homem vivo que matou o assassino, amarrado ao morto. Então o corpo da morte andava com a pessoa. Onde ela fosse, o corpo junto atrás. Aí ela era jogada na arena dos romanos, porque no começo dava para aguentar 24, 48 horas, aquele corpo grudado em você, na pessoa. Mas depois começa a sair os bichos do corpo morto e vir para o corpo do vivo. Saía do ouvido do morto, entrava no ouvido do vivo, saía da boca do morto, e a pessoa ia sofrendo um terror terrível até a morte. Então quando Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele quer dizer, quem vai me tirar esse corpo podre das minhas costas? Porque ele estava fazendo como figura o seguinte: o corpo morto é o corpo que eu carrego, que é essa carne, que pode me levar à morte se eu não vencer a guerra contra o pecado. Aliás, o pecado é enfermidade. Lá em Isaías fala que não há partição do seu corpo, nem as feridas foram espremidas, nada, desde a planta do pé até a cabeça, há pecado. O que é isso? Enfermidade. Então o corpo morto, que é a carne, continua conosco, mas nós temos que guerrear contra o pecado. Interessante. Então veja bem, irmãos, em Romanos 6 diz lá que o pecado não terá domínio sobre vós, mas parece que a igreja moderna diminuiu a pregação sobre santidade. Glória a Deus, grande Fernando, esse é um discípulo também, que nem o Aldo, assim, dos velhos tempos, que nem a Janice, dos velhos tempos. Oi?
Ela é neta do fundador da Assembleia de Deus. Lá atrás, mostra lá. A Késia. Olha lá. É bisneta do fundador lá da Assembleia de Deus, de 1913, sei lá quando. Olha lá, isso. Então, hoje quase não se prega santidade nas igrejas. Parece que os pastores estão com medo de pregar aquilo que é fundamental na primeira guerra que existe para estabelecer o reino de Deus no indivíduo, que é vencer o pecado. Indivíduo vem no mundo, vem com inclinações, vem com lutas. Aí ele se converte, ele vê o reino, ele fala, eu quero o reino. Mas tem que se explicar, você vai ter que guerrear. Existe sofrimento na guerra. As guerras pressupõem sofrimento. Quem é que gosta de guerra? Ah, eu não gosto, pastor, então peça para morrer. E você vai para o céu mais rapidamente. Não é verdade? Não gosto de guerra, pastor. Peça a Deus para morrer. Jesus vai conceder a tua vontade. Uma vez uma senhora chegou no meu consultório com uma diabetes gravíssima. Eu falei, a senhora está com diabetes. A senhora precisa ser tratada. Ah, mas Jesus me curou. Eu falei, não curou. Jesus cura quem Ele quer. Ou quem tem fé. Ou quando há fé no pastor que orou e na pessoa que recebeu, mas nem sempre é curado. E a senhora não foi curada. Diabetes altíssima, quase 500 de glicemia. Não vou, o senhor está errado. Me falaram que o senhor era pastor. Eu falei, sou pastor, mas sou médico também. Estou analisando seu exame, a senhora está dor, sua perna está ficando roxa. A senhora não dorme. Seu rim está falhando, está tudo errado. Precisa tratar. Aí o marido junto, ela não quer, doutor, porque ela crê que Jesus vai curar. Eu falei, mas tudo bem, mas por enquanto não curou. E ela foi embora. Passou 2 meses, ela voltou com o pé podre. Eu falei, agora vamos ter que cortar aqui o pé. O senhor é louco! Jesus já falou que curou, mas não curou. Então eu morreu. Foi para o céu. Foi, porque era uma mulher santa, dona de Jandira, Assembleia de Deus lá de São Bernardo, faz 20 anos isso. O que aconteceu com ela? Foi para o céu. E o marido casou de novo, foi fazer missões no Nordeste, foi fazer a obra de Deus, foi guerrear, isso mesmo. Há um preço na guerra, há um preço, é a chamada boa luta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, abra lá, pirata, tem um pirata aí, viu? Você viu, o pirata está aí hoje. Você sabia que pirata se converte? Olha lá. 1 Coríntios 9, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. É uma luta. É uma guerra. E todo aquele que luta, olha aqui verso 25, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. O que ele quer dizer aqui, Paulo? Que as pessoas do mundo, Lucas, se matam para serem bons lutadores, bons esportistas. Levanta às 5 horas da manhã, vai correr no meio da chuva para poder exercitar. Não quer nem saber. Já viram isso? A pessoa levanta cedo, vai para a academia, fica puxando ferro sem ninguém ver, para ficar forte, para ganhar com o concurso, para não sei o quê, porque gosta. Enfim, por causa de uma coroa corruptível. Mas nós, uma incorruptível. Aí Paulo fala, pois eu assim corro não como a coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Então ele não está jogando o corpo dele numa situação de glória humana. Mas ele faz o que? Verso 27. Antes, subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Para pregar para as pessoas, para poder ter autoridade, você tem que vencer a guerra interior contra o pecado. Subjugar o corpo. Por exemplo, namorado vem do mundo, e no mundo o sexo é livre. No mundo o sexo é livre. Malignidades, lascívia, tudo que não presta. Aí ele se converte. Aí ele fala, pois agora eu sou de Jesus. Eu estou vendo o reino de Deus. Quero que esse reino entre em minha vida.
eu quero esses bons costumes de Cristo, eu quero ser igual a Jesus, senão eu não vou para o céu. Mas a vontade dele continua, de namorar de uma maneira não santa, mas agora ele tem que ter santidade. Então o que ele tem que fazer? Guerrear. Vai vir sofrimento. O que ele faz em casa, quando ele chega em casa do namoro? Abraça o travesseiro e chora. Até quando, ó Deus? Pode ele fornicar? Não. Pode adulterar? Não. Pode ele fazer coisas que não prestam? Pornografia? Não. Tem que vencer a guerra. Quando vence a guerra, vem a bênção, vem o bem-estar. Tem que vencer tudo que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, abra lá. Vai ser a primeira guerra. Ai, pastor, esse assunto é terrível. Gálatas 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Obras da carne: prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha, o cristão pratica essas coisas? Pratica prostituição, impureza? Sim. O cristão vive na lascívia? Sim. Infelizmente, todo o complexo hoje da mídia está estabelecido para contaminar os olhos e o coração do cristão. Não tem jeito. Os modelos, as novelas, os filmes, os programas, todos são montados para destruir a família e para contaminar o interior, para minar o comportamento. Com tudo que está aqui: idolatria, feitiçaria. A Globo vamos dizer assim, a mãe da feitiçaria. Impressionante lá, o axé, o candomblé é respeitado, a macumba. Mas falou no evangélico, já querem tirar o quê? Fazer um humor, uma brincadeira com o cristão. Ele sempre é um bobão na Globo, o cristão. Não há um espaço para uma pregação desse nível lá. Não há espaço. Inimizades, feitiçaria, porfias, emulações, que são rivalidades. Cristão tem emulação? Tem. Deveria ter? Não. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Tem inveja na igreja? Tem. Deveria ter? Não. Homicídios, e não é homicídio só de matar os outros, é assim, ó: ai, se eu não fosse crente, eu esganava. Já esganou, porque a Bíblia fala que aquele que só pensar já cometeu. Perceberam? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isso é tanta coisa que Paulo fala: olha, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Por quê? Não venceram a primeira e mais importante guerra que eu tenho estabelecido e falado para vocês aqui: a guerra contra a carne. Antigamente, quando eu pregava sobre guerra espiritual, eu deixava a carne por último. Hoje eu estou mudando, tem que ser a primeira. Eu falava guerra contra o diabo, falava guerra contra o mundo, guerra contra a carne. Hoje eu inverti: a primeira, mais difícil, é a carne. Se você não vencer a primeira, você não vai vencer as outras. Paulo fala: como é que eu vou pregar se eu não subjugar meu corpo? Com que autoridade? Acabamos de ler. Não é verdade? Aí você fala: mas pastor, quais são as armas que me ajudariam a lutar? Seriam os dons do Espírito? Os dons do Espírito te ajudam a vencer a carne? Não. Dom do Espírito não te ajuda a vencer a carne.
Está cheio de pregador no adultério. Está cheio de pastores com sinais e maravilhas que roubam a igreja. Está cheio. Dom do Espírito não muda, não dá vitória na guerra interior. Interessante. Prova disso, Mateus 7, 21. Abra lá. Diga glória a Jesus. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Quem é que fala Senhor, Senhor? O pessoal da igreja. O pessoal da igreja. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Dom do Espírito, profecia. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É dom de poder, é dom de fé, dons do Espírito. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dons do Espírito Santo não estabelecem o reino de Deus no teu interior. Não te salvam. Não põe o reino dentro de você e você dentro do reino. São duas coisas. Você só vai entrar no reino se o reino entrar primeiro em você. Se o reino estiver em você, você vai para o reino. Se o reino não estiver em você, você vai estar aqui, eu nunca vos conheci. Sério isso, não, irmãos? Tem que ser pregado isso, não? Fala, Vinícius. Pode falar. Eu ouvi falar que a unção e os dons. Como o senhor falou, para quem entra no reino de Deus, é? Como é que é, irmão? Não. A unção e os dons são diferentes. Não, a unção é a manifestação do Espírito. Os dons são dons definidos, são 9 dons, a gente vai estudar. Eu vou falar na próxima guerra, agora vai falar sobre os dons. Mas independe de santidade. A pessoa se converte, é batizada no Espírito Santo. Eu me converti em janeiro, em fevereiro fui batizado no Espírito Santo, em março fui batizado nas águas. Batismo no Espírito imediato. Se acabou de fumar de manhã à noite, fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito é derramado sobre toda a carne. Porque o Espírito te ajuda. Ele ajuda. Ele ajuda. Mas ajuda em quê? Porque o fruto, o dom existe, mas o fruto também vem com o Espírito. Então está lá em Gálatas, abra lá em Gálatas de novo, capítulo 5, está aqui o que vai te ajudar a vencer a guerra interior. Gálatas capítulo 5 de novo. Verso 22, mas o fruto do Espírito, como é do Espírito aí, é maiúsculo, ele vem junto com o pacote do batismo. Se você falar, Senhor, eu preciso clamar, vai vir o fruto para te ajudar. E o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Essa fé alguns interpretam como fidelidade, mansidão, temperança, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É longo sofrimento, capacidade para suportar a guerra. Um dom esquecido, um fruto esquecido, longo ânimo, longanimidade, longo sofrimento para suportar, porque quem vai vencer a guerra não pode ser preguiçoso. Aliás, as 3 guerras você não pode ser preguiçoso. Preguiçoso vai para o céu, pode ir, mas lá em cima vai ficar lá atrás, não vai ficar na sala VIP no céu. Entenderam? Deus não gosta de preguiçoso. Por isso que ainda ninguém sabe quando vai voltar o Pai, porque o Pai não tem pressa. Se essa geração não se levantar, ele vai levantar a próxima. Se a próxima não se levantar, ele levanta a outra. Não importa. Deus não vai levar uma igreja preguiçosa. Quem tem preguiça não vence as guerras. Interessante isso. Então, queridos e amados do Senhor, é o que eu falo. A pessoa tem que vencer a carne, né? Não está aguentando? Ah, pastor, não consigo vencer, o meu namoro está carnal. Case logo. Case. Porque
o senhor fala isso? Porque sexo é um dos maiores problemas do ser humano, no que tange a pecado. Homossexualismo não é de Deus. Ah, mas pastor, eu amo. Que ama nada? Isso é carne. Amor é lá, ó. Lá em cima. Então tem que vencer com sofrimento. Aquele que sofre, que ninguém vence carne sem sofrimento. Mas pastor, é difícil. Peça para o pastor orar, ele ora por você, mas você vai voltar a ter guerra. Então você tem que sofrer. Muita gente está sofrendo na carne e pensa que é o diabo. Não é o diabo, é Deus permitindo que você vença para entrar no reino. É a primeira guerra. Deus está te dando essa guerra, você fala que é o Satanás. Não é, é a tua própria carne. Interessante. Lá em Hebreus capítulo 5, abra lá. Diga glória a Jesus. Amém. Ó, Hebreus capítulo 5, no verso 7, Jesus deu-nos o exemplo. Ele largou a glória, abriu mão da divindade por 30 anos para vencer a carne. Ele era homem como nós, por isso que é chamado o Filho do Homem. Jesus veio em carne. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tem gente que, não é bem assim, então não é de Deus. Porque o ser de Deus envolve o entendimento que Cristo veio em carne, carne como a minha, como a sua, carne inflamável para o pecado. Mas ele não pecou, ele venceu. Jesus venceu e em tudo foi tentado. Em Hebreus fala assim, como ele venceu? O qual nos dias da sua carne, olha aqui, Hebreus 5, 7, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então está aqui o segredo, peça a Deus para te livrar da queda, da morte, do pecado. Porque a alegria, meus irmãos, a alegria está na santidade. Davi, quando pecou, ele entrou em depressão. No Salmo 38, 39, ele fala, meu Deus, restaura em mim a alegria da salvação. Porque depois que ele adulterou, acabou a alegria de Davi. Nunca mais ele teve felicidade. Porque depois, em seguida, começou as desgraças na família dele. Até a morte. Tanto é que ele não conheceu mais mulher nenhuma até a morte. Sabiam disso? Pode ler lá. Puseram uma moça de 17 anos com ele quando ele tinha 70. Ele não fez nada. Porque ele falou, não posso mais pecar. Caí aquela vez feio. O preço foi caro. Não compensa. Então, o cetro de Deus é cetro da justiça. O reino de Deus é justiça, alegria e paz. Está lá em Romanos 14, 17 esse texto. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Ninguém tem alegria sem santidade. A pessoa peca, ela entra em depressão. Pode ver um jovem. Uma vez eu atendi uma jovem em São Bernardo, na década de 90. Uma menina pura. E ela chegou e falou, doutor, eu era pastor, mas ela não sabia disso. E eu estou com um problema porque lá no meu trabalho, na minha escola, todos querem que eu faça aquilo que eu não quero. Eu falei, não faça. Não entre em pecado sexual. Todo mundo queria abusar da menina, ela tinha uns 18, 19 anos, moça bonita. Ela estava feliz. Ela falou assim, o senhor é o único que falou isso para mim. Eu falei, eu vou continuar falando, você fique firme. Ela passava comigo por problema de estômago e tal. Aí ela sumiu um tempo. Quando ela vinha, vivia alegre, porque era uma menina pura. Um dia, depois de algum tempo, ela voltou, já diferente. Rosto já diferente. Na hora que eu olhei, eu falei, acabou a santidade. E não deu outra. Ela já tinha entrado na massa, porque a massa manda. Temos que ser felizes. Temos que aproveitar a vida. Que vida? Aproveitar o quê? Ficar grávida antes do tempo? Ter decepções com os machos por aí? Não aqui, porque aqui só tem santos. Graças a Deus. Mas aí fora são lobos devoradores. Lobos devoradores. Às vezes com pele de ovelha. Ai, te amo tanto. Que nem, né? Até o dia que aproveita. Depois que aproveita, que amo nada. Verdade, irmãos. Estou falando a verdade para vocês. Não caiam nessa, irmãzinhas.
Uma vez um paciente meu falou assim: doutor, está difícil arrumar mulher. Eu falei: não, nas igrejas tem as mulheres de Deus. Eu falei: é mesmo? Eu falei: você não é igreja. Mas não vá lá para isso não. Eu falei: você para entrar como lobo lá é bom ficar de fora mesmo. Ele não entendeu nada, mas glória a Deus. Então, olha aqui, verso 8: ainda que Jesus era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É preciso aprender a obediência a Deus, santidade. Olha aí, ó. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém, queridos? Então é isso. Eu tenho que estabelecer o reino de Deus, eu tenho que buscar o reino de Deus. Buscar o reino é isso, é santidade. Em primeiro lugar, é vitória sobre o pecado. Para encerrar esse assunto, essa primeira guerra, eu vou ler o último texto que eu separei em 1 Pedro capítulo 4. Olha que texto lindo, que eu queria que vocês vissem comigo. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, olha só, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Olha que lindo, Abner. Aquele que padeceu na carne, porque está na guerra, venceu o pecado, cessou do pecado. É o preço da guerra que te dá vitória para ir para as próximas 2 guerras. Fantástico. Para que no tempo que vos resta na carne, verso 2, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha que lindo. Depois vocês leem o resto em casa, fica como lição de casa. É lindo esse texto de 1 Pedro capítulo 4. Agora vamos lá para a segunda guerra. Lembre-se, a semente de Deus está em vocês. E é uma árvore que tem que crescer. Não deixe a semente morrer por causa de vãs conversas, vãs filosofias aí fora. Viu, queridos? Vocês que namoram, né? Santidade máxima vocês dois, né? Que santidade, né? E eu pensei que esse namoro não ia para frente no começo, viu? Mas eu vejo que eu vou fazer esse casamento, viu? Né, Abner? Você vai no casamento, Abner? Então tá bom. Então glória a Deus. Ô pirata, você vai vir no casamento, pirata? Amém. Pirata, até o pirata vem com a caravela dele. Amém. Glória a Deus. Segunda guerra. Cadê o Aldo? Foi arrebatado? Eu fiquei com medo, porque será que ele subiu? Eu fiquei. Segunda guerra, Fernando, é estabelecer o reino de Deus no mundo. No mundo. Você é chamado para estabelecer o reino no mundo. Não há por que não fazer isso. É a segunda fase da guerra. Não tem conversa. Para essa, você tem que estar revestido de poder. Os dons são fundamentais. Mateus 10. Olha só que lindo. Abre Mateus capítulo 10. Verso 1, e chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E no verso 5, não ireis pelos caminhos da gente, nem entrareis em cidade de samaritanos, no começo, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel. Aí verso 7, o mais importante, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Porque antes não estava. Na época de Jeová só não estava. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, olha o dom de poder, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ide pelo mundo. É a segunda guerra. Não tem como fugir. Paulo, quando foi chamado, não foi chamado porque ele era um homem íntegro só, não. Ele foi chamado, sabe para quê? Deus o chamou para pregar o evangelho para os gentios. Ele vai fazer diferença. Lá em Atos capítulo 26, olha lá. Olha aqui,
Jesus falando para Paulo, verso 16, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, disse Jesus para Paulo. E no verso 17, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, eu preciso te enviar, Paulo, você precisa pregar, você precisa estabelecer uma guerra que vai te custar, mas vai ser gloriosa, vai estabelecer o reino de Deus nas nações. E verso 18, para lhes abrir os olhos e das trevas lhes converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte ou herança entre os santificados pela fé em mim. Então, amados, fundamento agora, uma vez que você já é de Jesus, é pregar o Evangelho. Não tem outra. A árvore que não der um bom fruto é lançada no fogo. Expulsar demônios, curar os enfermos, isso pressupõe dons. Por isso que você recebe o Espírito Santo. O Espírito é te dado com 9 dons. Ah, mas eu não tenho esse dom, eu não tenho aquele dom. Errado. Você recebe o Espírito Santo. Os dons não são do pregador, os dons não são da igreja, os dons são do Espírito. Se você tem o Espírito, você tem os dons todos e os frutos. Ah, mas ele tem mais isso, mais aquilo. Tem pessoas que são mais usadas, tem pessoas que têm um dom de cura mais exaltado, mas também podem manifestar qualquer dom, porque os dons são do Espírito, do Espírito Santo. Existe, a pessoa vai orar por enfermo, lógico que é o dom que vai se manifestar, o dom de cura, dom de milagre, para fazer uma ressuscitação, o dom de fé, não é verdade? Existe um dom que é, na guerra espiritual, muito importante, porque ele é a linguagem misteriosa, que você se comunica com o quartel-general, que é o dom de línguas. Nas guerras havia os códigos entre os aliados, e os nazistas também tinham os seus códigos na Segunda Guerra Mundial, e a grande jogada era descobrir o código de guerra, para saber o que o inimigo ia fazer, para saber qual seria o outro passo. Então, existe esse dom, chamado dom de línguas estranhas, que é muito importante, porque aquele que fala em língua, fala a Deus. A interpretação, muitas vezes, é importante, para que as pessoas saibam do que está acontecendo. Mas quando você falar com Deus sozinho, você pode falar em línguas que o inimigo do teu lado não vai entender o que você está falando, porque você fala em mistério, e só o Espírito Santo decodifica para o Pai o que você está falando. E na hora que você fala em línguas, você recebe do Espírito do Pai a instrução para a tua vida. Então aquilo abre um caminho espiritual, abre-se uma trajetória pelo Espírito, pelo dom de línguas. Seria, vamos dizer assim, a quinta marcha. Na hora que você está no máximo, você vai mais uma. É a força do Espírito, é o dom de línguas. Vai expulsar um demônio, não consegue nem falar o que tem que falar, fala em línguas. Metralha ele com línguas. Eu já peguei cada caso em pronto-socorro falando em línguas, todo mundo saiu correndo, enfermeira, médico, que absurdo, nossa irmão, nem te conto. Uma vez peguei uma moça aqui nesse hospital, aqui em Osasco, Cruzeiro do Sul, a moça endemoniada, magrinha, mais magrinha que a Vitória, assim, magrinha, 5 meninos fortes para segurar a moça, era o demônio, ela fazia assim, eles caíram, eles caíram, 5, eles estavam abusando da moça, fumando maconha, entrou o demônio na moça. Aí levaram para o hospital, porque são cegos, coitadinhos, lógico, a pessoa é cega, não é? Em vez de levar para uma igreja, mas nem tem essa noção. O mundo não sabe que existe uma força espiritual operando nas pessoas, não sabe, então levou para o hospital, e eu estava lá ainda em jejum, Abner. Na hora que eu vi o Fusquinha, o Fusqueta ainda, chegando com 5 marmanjos e uma mocinha, eu não acreditei que os caras não estavam segurando a moça, não estavam conseguindo. Ela batia em todo mundo. Na hora que ela chegou perto de mim, que ela veio, eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Ela na hora, falei, opa, olha o bicho aí. Os meninos, que isso?
Aí eu vi que o inimigo queria se manifestar, eu, choricanta-labá, choricanta-labá. O que está falando? Não sei. Deus sabe. Aí eu vi que a coisa estava feia ali, né? Aí um colega meu falou, Lenilton, para com isso aqui, não é igreja, você paga para dar benzetacil, para dar injeção na veia. Eu falei, tá bom, então leve para a igreja. Tinha uma igreja ali perto, eu falei, leva, tinha uma renascer ali antigamente, ali perto ali. Vai lá, leva lá. Aí eu não sei o que aconteceu. Encaminhei o caso para os colegas. Espero que os pastores tenham as guerras, as boas guerras para vencer essa guerra. Porque sem você vencer a primeira guerra, o diabo vai falar, ele está comigo, o que ele estava pensando de me expulsar? Ele está aí pecando, e então o pastor tem que estar, o pastor, o evangelista, o diácono, o obreiro, o missionário, o apóstolo, o evangelista, o mestre, tem que estar cheio do Espírito e cheio de santidade, porque senão o inimigo dá um chute na canela dele aí, como já aconteceu. Tem gente que apanha do demônio, verdade. Então, irmãos amados do Senhor, os filhos de Seva, exatamente, está lá em Atos 19, foram expulsar os demônios, imitando Paulo, apanharam, saíram correndo nus e feridos, quase que morrem de tanto apanhar do Satanás, né? Mas nós somos de Jesus e queremos expandir o reino de Deus. As pessoas precisam de Jesus. Sabe qual é o problema da igreja hoje, irmãos? Agora é a preguiça. E o diabo é tão esperto que é tanta coisa para você fazer hoje, que você hoje tem que trabalhar. As mulheres hoje têm que ajudar o marido, porque está todo mundo em crise, ninguém tem dinheiro, né? Então fica assim, à noite tem que fazer comida para outro dia e tem que assistir a televisão. Pastor, eu não fico sem aquela novela, não dá. O meu pastor também assiste o Apocalipse, está meio estranho aquele Apocalipse, mas está dando, mas dá para a gente se entreter um pouquinho. Que bom vencer o tempo, passar o tempo. Para quê? Para que fazer a obra de Deus? Para quê? E fora isso eu tenho que ver as mensagens no WhatsApp. Fora isso eu tenho que entrar no Facebook. Tenho 5.000 amigos que falam comigo quase todo dia. E tenho um Instagram que eu não posso ficar sem ver aquelas beldades saradas. Que coisa maligna. Como o diabo é esperto, como o ser humano é ignorante, e como a igreja é uma pomba enganada, perdendo tempo, e os dias são maus, e Jesus precisa restaurar a igreja, para que ele volte, que como está, não dá. Tem gente que não se converte, porque falta bom testemunho, falta autoridade. Quando a gente prega, não pode pregar costumes, ninguém aguenta mais. Tem igreja que ainda fala de brinco, tem igreja que fala ainda homem não pode, como é que é, mulher não pode usar calça comprida, tem coisas desse tipo ainda na igreja. As diferenças das placas entre si são grandes, e as pessoas olham toda essa diversificação e falam, o que eu vou fazer lá? Não é verdade? Temos que orar, temos que abençoar as pessoas. Hoje, essa semana foi um espírito no meu consultório. Ele já é meu paciente antigo, ele gosta de mim. Aí ele foi lá, falou, o senhor lembra que o senhor orou por mim? Eu falei, é mesmo. Eu fiquei bom, doutor. Eu falei, que bom. Eu falei, ele vai querer que eu ore de novo? Eu falei, que igreja você é mesmo? Ele falou, não, eu sou espírita. Eu falei, que legal, vou te dar mais um passe hoje. Verdade, diante de Deus eu falei isso. Vou te dar mais um passe essa semana, você vai ficar bem. O Espírito dos Espíritos está aqui, o Rei dos Reis. Você precisa entender que Jesus te ama e quer que você enxergue o reino de Deus. E aquele homem ficou tão feliz. Falei, nossa, que bom, espírita.
Então não temos que ter acepção nenhuma, não temos mais condições, nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Chega de preguiça, chega de marasmo, levanta e vai fazer a obra de Deus. É preciso fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Então essa é a segunda guerra, não tem conversa. Lá em Marcos capítulo 16, só para lembrar, olha aqui, ó. Marcos 16, verso 15, ide por todo o mundo. Por que ir para todo mundo, pastor? Não é melhor pregar aqui em Carapicuíba? Mas em Carapicuíba a turma te conhece, e não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Então é melhor você ir lá para Mato Grosso, é melhor você ir lá para o Nordeste, é melhor você ir para Cuba, sei lá para onde, para a África, porque lá ninguém te conhece. Por isso que ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Segunda guerra está na nossa mão. Não são os anjos que vão pregar, não são, não é Jesus que vai pregar, é você que vai pregar. Não tem conversa para vencer a primeira guerra, é você que tem que vencer e é você que tem que pregar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que peso está na nossa vida. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha aqui os dons do Espírito. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A cura de enfermidade sempre acompanha o cristão. Isso é muito importante. Amém? Agora nós vamos para a terceira guerra. Terceira guerra. É a guerra estabelecida, sabe aonde? Não é que nem a primeira, não é no interior. O interior é a primeira guerra. A segunda é no mundo. A terceira, nos ares. A terceira guerra está estabelecida nos ares. É vencer Satanás e seu exército. Mas pastor, os anjos vão guerrear contra Satanás? Não, não são os anjos. Eu vejo gente orando assim: Senhor, manda os teus anjos contra os demônios. Está errado. Aliás, está errado muito tipo de oração. Senhor, se o Senhor quiser, cura essa pessoa. Está errado. Não ore assim. Não ore assim. Se o Senhor quiser, cure. Isso é medo. Né? Aliás, quando você vê na Bíblia os servos de Deus declarando cura, eles não oram, eles ordenam. Pedro falou assim na porta do templo para aquele aleijado, para aquele coxo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ser curado, dizia Paulo. Paulo estava lá pregando para o cônsul Sérgio Paulo, em Atos 13, tinha lá o Bar Jesus, um falso profeta, dando trabalho, atrapalhando a pregação de Paulo. Aí Paulo falou o quê? Miserável, filho do diabo. Falar isso hoje, a pessoa é processada, né? Paulo falou: até quando atrapalharás a obra de Deus? Que fique cego agora. O homem, pá, na hora, ficou cego. Aí, mas graças a Deus, Paulo falou uma coisa a mais: por um tempo. Se Paulo falasse, fique cego e não volte mais, o homem não voltaria mais. Mas Paulo precisava de um tempo para pregar o Evangelho. Paulo queria salvar o Sérgio Paulo, o cônsul. Paulo Sérgio Paulo, né? Sei lá. Paulo Sérgio era aquele cantor que morreu em 1970. Você nem estava nesta terra. Aliás, a grande parte não estava. Nem você, né? Nem você. Eu acho que nós estamos ficando já mais idosos. Você já estava. Nós três estávamos. O Aldo estava pequenininho, que lindo. Fernando estava, Fernando? Não, né? Eu já estava. Então, irmãos, Paulo não ficou pedindo: Deus, segue este homem. Eu ordeno, fique cego. Eu ordeno isto, eu ordeno aquilo. Levanta, Tabita, Tabita, come.
levanta e anda, abre os seus olhos, ser curado. É assim que se declara cura, em nome de Jesus. Amém. Demônio, eu te ordeno, sai. Eu te ordeno, sai, em nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave, mas a declaração é minha. Eu te ordeno, sai. Eu possuo o Espírito Santo, sai, em nome de Jesus. Aprendam isso. Não fiquem nessa. Se o Senhor quiser, abençoa. Não, está na tua mão. E não é de hoje isso, hein? Moisés, com Jeová no Velho Testamento, parou no mar, o povo atrás dele, e atrás do povo o exército de Faraó, o mar fechado. Ele falou: Deus, o que eu faço? Aí Deus falou assim: escuta, por que você está clamando a mim? Por quê? Pega a tua vara e fere as águas e diz ao povo que marche. Na verdade é o contrário, ele falou assim: diz ao povo que marche. Agora você fere as águas. É a fé. Você vai ordenar, marchem. Agora você vai ferir as águas, não sou eu. Aprendam a oração chamada do comando, chama-se oração de comando. Watchman Nee chama de oração de comando nos seus livros sobre oração. Witness Lee e Watchman Nee, famosos. Seu pai gosta muito deles, tem todos os livros dele, tenho certeza. Então, amados do Senhor, o que eu estou falando mesmo? Por que eu entrei nesse assunto? Para entrar na terceira guerra contra os demônios. A terceira guerra é você que guerreia. É a última guerra. Na verdade, essa guerra não acabou. Por quê? Porque a igreja não estabeleceu a sua restauração. Porque na verdade quem vai comandar a batalha final do Armagedon, que é para estabelecer a destruição total dos demônios, é a igreja restaurada, liderada por apóstolos e profetas. Guarda uma coisa: o ministério apostólico e profético agora neste século está sendo restaurado. Os mais antigos sabem que não havia até 50 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o ministério apostólico e nem o profético restaurado. Agora está começando. Na verdade, a igreja tem os seus movimentos. O primeiro movimento, depois da reforma. Bom, antes disso, a igreja católica tratou de acabar com os ministérios. Tiraram os apóstolos, tiraram os profetas, ia para a fogueira. Quem falava em línguas na época lá da Santa Inquisição, ia para a fogueira. Tiraram os evangelistas, tiraram os doutores, tiraram os mestres, que não podiam mais ler a Bíblia. A igreja católica conseguiu por 1000 anos, apagar os ministérios. Depois veio a restauração, a reforma protestante, Lutero. Aí o que aconteceu? Os evangelistas começaram a surgir novamente e foram enviados. John Knox, Swingle, Wesley da Metodista, e John Knox e Charles Finney. Então grandes pregadores iam para a Escócia, iam para a Inglaterra, iam para os Estados Unidos, pregando, restaurando o ministério evangelístico. Aí depois veio o ministério pastoral restaurado, já no século XVIII, século XIX. E agora está surgindo de novo aquilo que tinha sido apagado por séculos: o ministério apostólico, ministério profético. Na verdade, eu estou falando dos 5 ministérios principais, mas todos são importantes: o diácono, o presbítero. Está lá em Efésios capítulo 5, Efésios 4, desculpa, Efésios 4. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Efésios 4 diz assim, verso 11: e ele mesmo, quer dizer, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu pergunto, a obra do ministério está restaurada, está aperfeiçoada hoje? Ainda não.
Nós temos os 5 ministérios perfeitos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Estão em perfeita harmonia? Não, ainda não. Por isso que a vitória é parcial. É preciso restauração da igreja e dos ministérios. A Bíblia fala: sujeitai-vos à potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Qual é a potente mão de Deus? Primeiro, o dedo polegar, que toca em todos, é o apóstolo. Este é o apóstolo. Ele toca, ele organiza a igreja, ele ordena todos os ministérios e estrategicamente estabelece as novas igrejas, a expansão e a coordenação de todos os ministérios. Segundo ministério é o dedo indicador, é o profeta. Ele orienta para lá, para cá. A igreja tem que ter profeta. Então, o profeta é o dedo indicador. Apóstolo, profeta. Terceiro, é o mais longo, é o evangelista. É aquele que vai na frente, abrindo o caminho, pregando o evangelho como fosse um infante, guerreando lá na frente. É o que vai mais longe, é o ministério evangelístico, evangelista. Por isso que o dedo é longo. Depois vem o que recebe a aliança, que é o quarto dedo. É o quê? É o pastor. O pastor é casado com a igreja. Tem pastor que não é evangelista. Tem pastor que às vezes a igreja é pequenininha, não vai para frente, porque não tem evangelista na igreja. E ele quer dar uma de evangelista, mas ele é pastor. Tem uns que são evangelistas e querem dar uma de pastor, e não dá certo. Aí o que acontece? A pessoa não recebe assistência, não recebe a chamada a orientação sentado em casa ou no gabinete espiritual. Isso é pastor que faz, que chega na família, vai tomar um chá e resolve o problema. Não é o evangelista, não é o apóstolo, é o pastor. E tem o mestre, é o quinto dedo. O mestre esmiuça a palavra e traz para vocês esse conhecimento que vocês estão tendo. Os 5 ministérios fecham a mão, os 5 ministérios formam a mão, a potente mão de Deus. O que é a potente mão de Deus? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores juntos, coordenados, restaurados, únicos, unidos, as igrejas unidas. Aí o diabo não vai suportar e o mundo vai crer. É preciso restaurar a igreja. Atos 3:19, abra lá. Estou acabando essa parte, lógico. Atos capítulo 3. Eu vou confessar que eu estou com um pecado na minha vida. Estou angustiado, irmãos. Eu, desde que troquei de Bíblia, eu troco muitos lugares aqui da Bíblia, viu? A Bíblia que eu usava de 1986 esfacelou-se. Aí comprei uma em 91 igual, esfacelou-se. Fui atrás delas, não existem mais. Nos 4 cantos dessa terra. Acabou. Então eu comprei uma nova e eu fico apanhando dessa Bíblia. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Jesus está sendo contido pelos céus para que nós restauremos a igreja. Nós vamos restaurar a igreja, não é Jesus. Mas ele não volta enquanto não houver restauração. O qual convém que o céu contenha, Eldo. O céu está segurando Jesus até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Acabou. Eu queria que Jesus voltasse logo. Peça a Deus 120 anos de vida. Moisés viveu 120 anos, Abraão 165. Tem tanta gente com 100 anos por aí hoje, com o anti-aging, com a medicina ortomolecular, você vai chegar até uns 100 anos. Senão você peça para morrer e vai embora. Mas
enquanto não houver restauração da igreja, Jesus não volta. Então esse negócio de falar, vai voltar agora, eu estou esperando desde 90 o arrebatamento. Eu pensei que o arrebatamento ia ser em 90, nada. Aí em 92, o pastor Olavo teve uma visão, nada. Aí falei, bom, 99 não passa porque vai virar o século, nada. É 2000, nada. 2001, Odisseia no espaço, nada. Aí falaram que em 2012 ia acabar o mundo. Eu fiquei esperando. Sabe onde eu estava em 2002, nessa época? Lá no Caribe, porque eu falei, lá tem o Triângulo das Bermudas, lá a tormenta vai ser grande, eu vou para lá. Fui para lá. Dia 21 de dezembro de 2012, eu estava lá, cadê o fim do mundo? Nada. Porque a igreja, aí eu entendi, falei, restauração de tudo. Pode girar 2040, 50. Se não restaurar a igreja, Jesus não volta. Com ou sem marca da besta, não interessa. Deus não vai levar uma igreja preguiçosa para dar trabalho no céu. Pastores que pregam o evangelho não estão pregando. Jesus não me ama mais. É isso, rapaz. Vai pregar. Mas eu era pastor, não sou mais. Você é pastor. Você é diácono, você é presbítero, você é obreiro, você é de Jesus, você tem que fazer a obra e tem que vencer os ares. O que tem nos ares? Principados e potestades. Está lá em Efésios, capítulo 2. Abra lá. Efésios 2 primeiro. Olha só, Jesus, olha, verso 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O que tem nos ares? Demônios, espíritos malignos em suspensão. Então os demônios estão nos ares. Você vai no centro de Umbanda, o que eles falam lá? Vai descer o santo, porque está em suspensão nos ares. Ares que não são mais dele, eles estão lá, mas nós temos que tirar eles de lá. Nós temos que tirar com a nossa boca eles de lá. O que tem nos ares? O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora, esses principados e potestades são os mesmos de Efésios 6, desculpa, vai lá, Efésios 6. Olha aqui, verso 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então você não tem que lutar contra a sogra, contra vizinho, contra chefe, contra pessoas que não gostam de você, contra inimigos do bairro, contra governo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Paulo poderia colocar do ar, mas ele sabe que já tinha falado antes, é o mesmo. É a mesma turma, a mesma equipe, os mesmos demônios, os mesmos espíritos que estão lá no terreiro, ou no alto espiritismo, baixo espiritismo, médio espiritismo, tudo igual. E eu diria que em algumas igrejas também. Sabia disso? Que Satanás se assenta dentro do trono, muitas vezes da igreja, está lá em Apocalipse capítulo 3, capítulo 2, na igreja de Pérgamo. Então olha lá, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Quem guerreia com os demônios somos nós, a igreja de Jesus. E é esta igreja que desaloja Satanás dos ares. Aí o ar fica leve. Tem casa que você vai, que é casa pesada, já viu? Você entra e fala, meu Deus, que peso. São tantos demônios que pesa. Você fala, você não vê a hora de ir embora. Mas depois que ora, melhora tudo. Hoje, não vou nem falar o nome, porque eu espero que não esteja assistindo, mas meu computador estava com uns probleminhas, aí eu resolvi eu mesmo, mas já tinha chamado o técnico. Hoje, lá no consultório. Eu peguei, orei a Deus, Deus me deu um caminho, mas eu já tinha, no desespero, chamei o técnico da telefônica que dá assistência. Aí falei, tudo bem. Mas depois chegou o técnico que tinha esquecido, ele chegou. Daí ele veio,
qual o problema? Eu falei, não, eu não estava abrindo assim, mas eu fiz isso, esse caminho e deu certo. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou, deixa eu dar uma olhadinha só para ver se tem algum problema, e mexeu. Aí parou de funcionar. Na hora que ele entrou, o Espírito me falou, não deixa ele mexer no meu coração, mas eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Ele me trouxe na macumba do meu consultório. Eu falei, não é possível, logo cedo, você não estava lá ainda. Aí eu falei, olha, vai dar uma olhadinha no outro consultório, tem um problema lá, então vamos ver se deixa desligado um pouquinho para funcionar. Mas não estava funcionando. Eu peguei, liguei, não estava funcionando. Falei, Senhor, põe a tua mão. No que eu orei, voltou. Aí eu falei, não põe a mão mais, por favor. Tem gente que traz junto de si uma nuvenzinha. Você tem que orar. Verdade. Então, irmãos, esse desalojamento quem faz é a igreja. Por quê? Porque o último inimigo a ser vencido finalmente será o que está no ar. Olha o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estou acabando. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4. Glória a Jesus. Olha aqui, ó. Verso 13 em diante. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Agora, verso 15, olha que interessante. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e você precisa estar vivo para a vinda do Senhor. Te cuide, se cuida, para ficar vivo para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai voltar a turma toda, Billy Graham, pastor Olavo, todos vão voltar, essa turma aí. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então onde é que a gente vai encontrar Jesus? No céu? É no céu que nós vamos encontrar Jesus? Não. É na terra que ele vai vir? Não. Ele sai do céu e vem até metade do caminho. A gente sai da terra e vai até a outra metade do caminho. A gente encontra o Senhor nos ares, lugar onde antes estava dominado por principados e potestades do ar. Então, a partir daquele momento, a igreja estará nos ares. Quanto tempo, pastor? É rapidinho? Encontrou, já vai embora? Não sei. Tenho pensado nesse assunto, porque assim como foi nos dias de Noé, há de ser na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o que aconteceu? Entraram na arca. A arca subiu nos mares e ficou lá um tempo, no alto, e a turma lá embaixo sofrendo. Quando Jesus voltar, nós vamos subir, vamos ficar com ele nos ares. Quanto tempo? Não sei, mas a turma aqui embaixo, infelizmente, vai ficar sofrendo. Como foi nos dias de Noé, há de ser na vinda do Filho do Homem. Então nós temos que preparar os céus para Jesus. Não tem outra conversa, irmãos, não tem outro caminho. Não tem, já falei da mão, e vou falar agora do que vai acontecer com o teu corpo, porque você não vive sem corpo. Quando a pessoa morre, ela vai para o paraíso, certo? Ninguém entrou no reino dos céus ainda, lá em cima, ninguém, nem Paulo, nem Pedro, todos aguardam a nossa ida também, juntos, todos vão entrar junto no reino, mas eles estão no lugar de repouso das almas, chamado paraíso. O que Jesus falou para o ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso, não na Jerusalém Celestial. Na Jerusalém Celestial ninguém entrou, está fechadinha, está brilhando, está quase acabada, está tudo jóia lá em cima, está tudo perfeito, limpinho, cheiro de novo na Jerusalém Celestial, um cheiro que vai durar eternamente. Mas o que acontece? Que eu estava falando, me fugiu. Teu corpo não entra lá em cima, ele fica aqui. Então as almas que estão debaixo do altar de Deus estão falando assim: até quando, ó Deus, nós vamos ficar sem corpo? Até quando? Estão aguardando.
Lá em Apocalipse capítulo 11 fala isso. Até quando, ó Deus? Vamos esperar? E nós, então, que vamos subir, nós vamos ser transformados, porque a carne e o sangue não eram do reino de Deus, vai ter que mudar de corpo, e aqueles que estão como alma esperando, vão receber um novo corpo. Que corpo é esse? 1 Coríntios capítulo 15, estou acabando mesmo, olha aqui, ó, no verso 50 em diante. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, que dormir na Bíblia é morrer. Mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aquela trombeta de 1 Tessalonicenses que eu li agora, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí nesse momento sobe e encontra Jesus nos ares, então já vai purificando o ar, já vai orando. É função da igreja, obrigação da igreja desalojar principados e potestades dos céus. Mas para isso você precisa estar vitorioso na primeira guerra e estabelecendo a segunda na sua vida, para vencer a terceira. Vencendo a terceira, você vai encontrar o Senhor nos ares, em breve, porque essa é a última e definitiva vitória. Amém, irmãos? 3 guerras. Estabelecer o reino de Deus dentro de você, vencendo o pecado. Mas pastor, é difícil, eu não aguento. Hebreus 12:4, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Vale a pena, é um sofrimento pouquinho, depois vale a pena. É uma gloriosa bênção sobre a tua vida. Comece a fazer a obra de Deus, comece por aqueles que você conhece, que não são de Jesus. Nós temos agora o Facebook, aí está fácil pregar o evangelho, não é verdade? Porque as pessoas não vão atrás dos outros, vão atrás de quem conhece. Então aproveite, e se puder, se arregimente para uma missão futura, se prepare para ser missionário, porque o que eu falei, Deus usa as missões, mas não deixe para lá, comece agora a destronar os principados e potestades, que é função da igreja. Amém, irmãos? Fique de pé, estamos acabando, em nome de Jesus.